Boa noite, alunos. Eu sou a professora Clarice, né? Hoje nós estamos iniciando a disciplina de oficina de formação, pesquisa social, 8º semestre. Que coisa gostosa, né? Finalizando o curso, aí finalizando todo esse processo e hoje iniciando essa nova disciplina e nós vamos trazer como referência falar da importância da pesquisa para o serviço social, para as ciências sociais, para que a gente entenda. E quando a gente fala pesquisa social, a pesquisa social ela tem essa direção de busca de resposta através da pesquisa científica, de entender, de trazer a relação dessa realidade social, da dinâmica da sociedade, dessa complexidade a qual nós estamos inseridos. Então, o nosso conteúdo dessa disciplina, ele vai estar trazendo para vocês essa direção de como se constrói esse processo de pesquisa. Eu estou aqui na universidade, já tenho trabalhado com vocês alguns semestres, com algumas disciplinas aí, a gente já percorreu vários semestres e finalizando aqui o 8º semestre, a importância de falar da pesquisa, né? Neste momento que vocês finalizam o curso, também, né, direcionar, é claro, a gente pensa não só concluir um curso, mas na sequência. Então, a importância de entender esse processo de formação, a importância da contribuição da pesquisa social para o assistente social, na sua prática efetiva, na continuidade dos estudos, num processo de pós-graduação, nas especializações, em mestrado, doutorado. Vamos ser ousados e pensar e dar essa sequência enquanto produção do conhecimento. Como nós vamos estar trabalhando a nossa disciplina? Vamos para o próximo slide, nosso primeiro slide que traz aqui o nosso objetivo enquanto disciplina. A disciplina, essa disciplina específica, ela vem, né, com o propósito de oferecer suporte para a elaboração de uma pesquisa, capacitar o aluno para a prática de pesquisa social no exercício profissional, essa correlação que nós vamos falar e fazer nesse conteúdo. Associar conceitos teóricos e o uso de instrumentos e técnica no planejamento, execução e análise dos dados de pesquisa. Como nós vamos dividir o conteúdo da nossa disciplina? Então, nós vamos ter três momentos, 3 teleaulas, 3 semanas que nós vamos estar trabalhando. Neste primeiro momento, nosso conteúdo da nossa aula de hoje, nós vamos focar, nos tipos de conhecimento. Então, para a gente falar de pesquisa, nós vamos entender o que é conhecimento, Método científico, problema de pesquisa, objetivo de pesquisa, lembrando que vocês estão construindo o TCC, caminhando nesse percurso, também essa disciplina vai dar esse suporte para a gente falar e fazer essa correlação nesse processo. O segundo momento, nós vamos falar os tipos de pesquisa, uma pesquisa qualitativa, uma pesquisa quantitativa, ou quais são os outros tipos de pesquisas que nós podemos trabalhar, uma pesquisa bibliográfica, que é o que vocês estão desenvolvendo, mas existe outros tipos de pesquisa? Existe, é importante que vocês saibam também. E finalizamos, falando dos pontos finais para a produção da pesquisa. Então, é a correlação de você ter o que define enquanto pesquisa social, a pesquisa social, as ciências sociais nesse processo de construção, identidade, subjetividade e os elementos de um projeto de pesquisa. Quando a gente fala desse processo com vocês, alunos do 8º semestre, já aí no processo de produção, do TCC, vocês já percorreram aí algumas disciplinas, porém eu acredito que essa disciplina também nós vamos poder estar utilizando para que vocês esclareçam algumas dúvidas, o que vocês estão tendo nesse processo de construção do TCC, porque esse processo de construção, ele vem findar uma pesquisa. Vocês estão realizando já uma pesquisa. Tiveram, no 7º semestre, a construção de um projeto de pesquisa, o qual direcionou o processo de construção do TCC e agora
caminha nesse processo de efetivar a pesquisa em si e trazer um produto final. O que seria esse produto final? É aquele processo que vai findar com a construção do TCC, esse produto qual vocês vão finalizar e vão poder apresentar aí para os polos, para a turma e ter um material produzido, os melhores TCCs que são produzidos, os TCCs que recebem conceitos excelentes, né, que são revisados, eles vão para a nossa biblioteca, fica disponível para outros alunos acessarem. Então, é um produto que vem também a contribuir no processo de construção científica. E quando a gente fala de construção científica, a gente precisa ter esse percurso do conhecimento. Como nós vamos construir esse conhecimento? Então, a nossa disciplina, passei para vocês o nosso objetivo, de que forma nós vamos trabalhar com 3 semanas, aí 3 encontros, 3 teleaulas. Tem o nosso material da web, que está já disponível para vocês, tá? Também, né, o livro da disciplina. Eu quero apresentar para vocês na câmera de documentos, por favor. Então, nós temos aí, quando a gente fala da pesquisa social, grande referência aqui na pesquisa social é a pesquisa social. A gente tem a Minayo, que tem esse livro, vocês podem ter acesso. Quando fala de pesquisa social, ele traz grande parte do referencial que vem sustentando aí o serviço social, as ciências sociais, o que é pesquisa social. Então, esse livro é grande referência para a gente, que vem sustentando enquanto referencial teórico. E depois o livro da disciplina, que é importante vocês terem acesso. Esse livro, ele é material de referência nessa disciplina. Nós vamos estar trabalhando, como eu acabei de apresentar para vocês, nós vamos estar trabalhando com um livro, grande parte do livro nós vamos estar utilizando, falando sim. Então, quando a gente pega aqui a primeira unidade, ela fala da produção do conhecimento, que é um enfoque que nós vamos dar hoje na nossa aula, tá? Passando rapidamente. Depois vem o enfoque da pesquisa qualitativa na segunda unidade, terceira unidade, a subjetividade e pesquisa. Então, praticamente nós vamos conseguir avançar nessas 3 unidades e fica como referência a quarta e a quinta unidade, como referência complementar do conteúdo. Também lembrando que nós temos os textos de apoio da aula-atividade. Então, todas as nossas aula-atividades, a professora está disponibilizando um texto de apoio para vocês trabalharem. Um material que vem complementar todo esse momento de construção, certo? Então, falar nessa transição de conhecimento, de construir ciência, de fazer pesquisa, de transformar, de olhar para uma realidade e a busca de ir muito além do imediato, né? A busca de decodificar essa realidade do qual nós deparamos, realidade que é complexa, que é contraditória, que é dinâmica. Nós percorremos um processo de transição do conhecimento. Então, nós temos o quê? Nós temos alguns tipos de conhecimentos. Quais são os conhecimentos que nós deparamos nesse processo de construção? Vamos lá para o próximo slide, que vem colocando aí o primeiro conhecimento, o conhecimento empírico, o conhecimento vulgar, o senso comum. Ele está referenciando, né? A gente vem com esse relembrando, eu acredito vocês já tiveram parte desses conhecimentos, desse referencial, mas para que a gente introduza aí a questão da pesquisa, a gente precisa relembrar o que vem a ser a construção do conhecimento. Quando nós falamos desse conhecimento do senso comum, é aquele conhecimento do imediato, aquele conhecimento acrítico, aquele conhecimento que vem dos nossos pais, dos nossos avós, de gerações passadas, aquele conhecimento, vamos pensar, quando vocês pensaram o que é serviço social? Então, o senso comum responde, mas hoje vocês percorreram aí 4 anos de faculdade, 4 anos de processo, e hoje vocês saíram do senso comum e hoje vocês têm um referencial teórico onde vocês explicam o que é
o serviço social. Então, o conhecimento, o senso comum, ele é do imediato, aquilo que traz de resposta dentro desses padrões. Esse conhecimento do senso comum, ele evolui, né? Ele tem um processo que ele percorre ao conhecimento crítico. O que é o conhecimento crítico? Esse segundo tópico que a gente coloca aí, pode pôr o slide, quando fala desse conhecimento crítico. Esse conhecimento crítico é quando já começa a sair do senso comum e vai para uma análise crítica, mas não tem um aprofundamento ou não tem um referencial de sustentação teórica, mas já começa a fazer essa reflexão crítica. Por outro lado, a gente avança nesse processo de conhecimento quando nós trazemos o conhecimento filosófico. Vocês tiveram uma disciplina específica falando da contribuição da filosofia na ciência, né? A contribuição da filosofia na ética, a filosofia enquanto suporte, quanto referencial. Então, nós tivemos aí esse conhecimento que transcende uma reflexão, uma profundidade que vem aí na busca de uma construção de descoberta, de reflexão da ação da sociedade, das relações existentes. Avançamos aí no conhecimento teológico. O que é o conhecimento teológico? O conhecimento teológico, ele vem baseado nas crenças, nas religiões, na fé, cada um tem um tipo de crença, então ele vem baseado neste conhecimento. E esse conhecimento, ele não é um conhecimento que eu posso falar, que eu consigo comprovar cientificamente, mas por outro lado eu também não posso negar que ele existe. Nenhum dos conhecimentos eu posso negar, né? São conhecimentos e são importantes e a gente não pode descartar. Então, ele transita esse processo aí do conhecimento senso comum, o conhecimento crítico, o conhecimento filosófico, o conhecimento teológico, para o processo de construção do conhecimento científico. E nesse momento é o que nós vamos avançar. Então, traz aí essa referência do que são esses conhecimentos, né? Ou esses conhecimentos se transitando. Quantas coisas que nós tínhamos como preciso, como verdadeiro, como absoluto, e com o passar do tempo, a gente viu que ele já não existia mais, que foram se transformando, uma verdade já não é mais verdade, o que era fato hoje já é passado, hoje a gente tem novas descobertas. Então, quando a gente fala desse conhecimento científico, é a possibilidade de uma construção metodológica que busca um embasamento teórico de uma construção, de uma sustentação nesse processo de construção. O que vocês estão construindo com o TCC? Que tipo de conhecimento vocês estão construindo? Vocês estão construindo conhecimento científico, vocês estão à busca de um referencial teórico que traz sustentação a um determinado tema ao qual vocês estão desenvolvendo, pesquisando e procurando chegar a um resultado, a um desenvolvimento, a uma linha de análise, o qual vocês vão estar apresentando. Então, nós percorremos esse processo de conhecimento e o conhecimento científico é o que vai dar sustentação, é esse inovar, é a busca, né, de sempre estar atrás de novas alternativas, novas soluções, novos conhecimentos, sustentando um novo conhecer, uma nova teoria. Então, vamos aos próximos slides aí. Ele traz o que é o conhecimento científico. Então, quando a gente fala desse conhecimento científico, de pensar, e vamos entrar nessa disciplina pensando, e eu quero que vocês memorizem todo o conteúdo que a gente vai falar nesse processo de construção. Pense no trabalho que vocês estão construindo, no trabalho de TCC, na pesquisa, no momento que vocês estão desenvolvendo, e nos momentos de atividade a gente vai procurar estar fazendo exemplos do que vocês estão vivenciando. Então, nesse processo de conhecimento científico, a gente percebe e vem aí colocando para nós que ele é racional e objetivo.
atém aos fatos. Então, o que que é? Ele atém aos fatos, ele busca um fato, e nós vamos falar o que que é esse ater aos fatos, porém eu não paro nesse momento quando eu atenho a esse fato. Eu vou procurar transcender esses fatos. Então, quando eu transcedo os fatos, é o quê? Eu vou muito além da aparência, do imediato, né? Também é analítico. Quando eu faço esse transcender os fatos, eu vou buscar de uma forma analítica. Eu vou procurar uma reflexão analítica desse transcender os fatos. E requer exatidão e clareza. Então, não dá para ficar devagando aí sem ter uma direção. Também ele é comunicável. Por que que ele é comunicável? Não se deve fazer pesquisa, conhecimento, a busca de pesquisar, de inovar, de descobrir e não tornar-se público, não comunicar. A importância, quando a gente fala de comunicável, a importância de tornar público o que é descoberto, porque se de repente eu desenvolvo toda uma pesquisa, todo o material que eu produzo e eu jogo lá na gaveta, do que serviu de contribuição científica? De nada. Então, ele precisa ser comunicável, trazer essa descoberta, esse novo, esse processo ao público, né? Publicizar esse processo, certo? Vamos lá na sequência, voltando, também é verificável. Por que que é verificável? Porque toda pesquisa tem que se testar, se comprovar se é fato mesmo. Eu estou colocando um processo e eu tenho que verificar se esse processo é ou não real. Depende de investigação metodológica. E aqui nós vamos falar daqui a pouco o que que representa esse método. Se eu não tiver claro o método de construção científica, ele precisa ser muito claro, e é o que a gente vai falar na próxima aula, os tipos de pesquisa, se eu vou fazer uma quali, uma quanti, qual o tipo de pesquisa que eu vou percorrer nesse processo, eu tenho que ter claro essa metodologia, porque se eu não tiver claro, o processo fica perdido aí, né? Buscar aplicar as leis. O que que é isso? Todos os tipos de leis que é aplicável, ele é testável, é isso é fato, né? É explicativo, eu preciso explicar qual é o processo que eu estou enquanto conhecimento científico, pode fazer predições. O que que é isso? Nós já vamos falar aqui na predição, é aberto e é útil. Então, a gente finaliza aí falando que ele é aberto, ele é útil e ele pode ser feito predições. O que que é predições? É quando a gente pode prever algumas alterações, algumas mudanças. Vamos tentar aqui trazer exemplos, depois a gente vai trabalhar com alguns temas que vocês estão trabalhando aí no TCC. Mas um exemplo, por que que a gente coloca enquanto pesquisa que há uma projeção para daqui 15 anos um aumento do número de idosos no país? Porque é uma pesquisa que já se projeta que vai ter um número significativo, há uma redução da taxa de natalidade, um aumento da taxa da expectativa de vida, então espera-se, e a pesquisa já vem se prevendo um aumento da população idosa, há uma mudança na questão climática, quando a gente vê as alterações dos climas, quantos fenômenos já podem ser previstos e até prevenidos, até alertados. Então, nesse sentido, o conhecimento científico, ele trabalha numa direção que ele pode até prever futuros acontecimentos, futuros fatos, futuros eventos, futuras deparações, nós podemos deparar com futuras realidades e quais são as nossas projeções. Hoje vocês estão aí estudando, acredito que a grande maioria estão aí direcionado ou política da saúde, política da educação, política da assistência, a questão da violência doméstica, a questão
uma série de temas aí que vocês estão trabalhando. Em cima dessa linha, vocês já começam a perceber e a projetar, se não tiver mudanças, definições, políticas públicas assertivas, nós podemos prever. O que nós podemos prever para daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 15 anos, daqui 30 anos? Né? Então, é essa a referência. Então, o conhecimento científico, ele transita nesse processo de construção e ele tem esse comprometimento. E esse comprometimento, ele vem dentro de um processo de construção, né, metodológica, baseado numa sustentação de um referencial teórico. Ninguém sai construindo ciência ou despertando para o conhecimento científico sem a busca do conhecimento de sustentação teórica. Ok? Vamos então a um vídeo nesse momento que acho que dá para a gente parar um pouquinho, pensar, um vídeo bem gostoso para a gente refletir e já continuamos nesse processo da pesquisa, na importância da pesquisa, o conhecimento da pesquisa. Ok? Já voltamos. Já foi dito que a Terra era o centro do universo e que era o Sol que girava ao seu redor. Já disseram que virgens deveriam ser sacrificadas, que livros não poderiam ser lidos e bruxas mereciam ser caçadas. Já foi dito que o homem era incapaz de voar ou de chegar ao fundo do oceano. Já foi dito que negros não poderiam entrar, que judeus não poderiam sair e que só os brancos teriam direito de ir e vir. Já disseram que gênios eram loucos e que loucos eram brilhantes. Já foi dito que mulheres não deveriam votar, que micro-organismos eram lendas e curas eram impossíveis. Já disseram que a televisão seria apenas mais um eletrodoméstico na sua vida. Futura, o canal que liga você. A Gerdau liga você no Galileu futuro. pensou que a Terra girava em torno do Sol. Acabou condenado. Joana d'Arc queria unificar a França. Terminou na fogueira. Robespierre pensou que podia ser igual e livre. Foi parar na guilhotina. Tiradentes queria o Brasil independente. Foi condenado à forca. Sorte sua viver numa época em que você é livre para pensar. Futura, o canal que liga você. A Rede Globo liga você no futuro. Você pode pensar muitas coisas. Pode achar que nada supera o capitalismo, ou ter certeza que o comunismo é a única saída. Você pode pensar que existem vários deuses. Nenhum. Ou que eles eram astronautas. Você pode ter várias teorias da conspiração. Pode saber quem matou Kennedy. Acreditar que a viagem à Lua foi uma grande farsa ou que Elvis está vivo. Você pode pensar que a televisão é mais um eletrodoméstico na sua vida ou que é uma das maiores invenções da humanidade. Você pode pensar muitas coisas. A única coisa que você não pode fazer é não pensar. Futura, o canal que liga você. O Sebrae liga você no futuro. Até hoje, os cientistas discutem como a vida começou. Se a opção sexual é definida pela genética. E por que você boceja quando alguém boceja. Os biólogos querem entender como os pássaros migram. E os nutricionistas, se o ovo faz mal à saúde. Como você pode ver, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Futura, o canal que liga você. A Gerdau liga você. Até hoje não se tem certeza de onde viemos. Os filósofos ainda querem entender quem somos. E existem umas 200 teorias para onde vamos. Os economistas querem explicar a crise. E os cientistas como o cérebro funciona. Como você pode ver, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Futura, o canal que liga. E se a arte fosse ilusão? E se o homem mais poderoso do mundo fosse negro? E se o petróleo acabasse agora? E
se o universo tivesse 11 dimensões? E se? Questione, descubra, mude. O conhecimento é irresistível. Futura, o canal que liga você. A Confederação Nacional da Indústria liga você no futuro. E se as cabeças fossem quadradas? E se bastassem 3 acordes? E se ciência e religião fizessem as pazes? E se fosse possível prever o futuro? E se? Questione, descubra, mude. O conhecimento é irresistível. Futura, o canal que liga você. Bom, esse vídeo ele é bem gostoso, a gente traz uma reflexão bem legal em cima dele, né? Quantos questionamentos que nós temos aí, quantas descobertas que ainda vêm como interrogações. Então, eu acho uma parte essencial deste vídeo que ele coloca para nós, que o que move não são as respostas, sim as perguntas. Então, é a pergunta que traz essa inquietação, a pergunta que nos motiva a busca do conhecimento, a busca de resposta. Então, nós não somos movidos pelas respostas, apesar de vocês poderem, mas são as respostas que vão contribuir enquanto conhecimento científico? São. Mas essa inquietação, essa busca de novas perguntas, é isso que vai motivar a busca constante do conhecimento. Então, quando a gente fala, né, dessa inquietação, esse vídeo traz aí quantas coisas que nós podemos questionar. Será mesmo que o homem foi à Lua? Será que não foi? Até hoje tem gente que acredita que não, isso não é verdade, né? Então, quantas questões que nós nos deparamos e que nos motiva a busca do conhecimento. Se pensar hoje, né, e nesse processo aí, quantos alunos que estão aí à busca de construir um conhecimento, de trazer uma resposta para uma questão, uma indagação que está aí motivando vocês a conhecer essa realidade, a entender as políticas públicas, a deparar com um público específico, ou é mulher, ou é idoso, ou é criança, né? O que está motivando, o que está inquietando a busca desse conhecimento? Para esse processo ser claro e para que a gente tenha esse processo de conhecimento, nós precisamos ter claro um processo metodológico. Não se faz pesquisa sem claro a metodologia, esse processo de metodologia científica. O que eu preciso ter claro quando eu falo em construir o conhecimento? Eu preciso ter claro o caminho, o percurso de construção do método científico. Agora a gente avança, né? Falamos aí nessa introdução sobre o conhecimento, o conhecimento transitando aí nesse processo de construção, de desenvolvimento, mas o foco nosso é o conhecimento científico. E para o conhecimento científico eu tenho que ter claro a metodologia. Então, vamos lá avançar, falar do método de investigação científica. E aqui a gente traz algumas referências, né? Também nesse processo, a questão metodológica na ciência é tão importante quanto a teoria. Então, vocês estão aí construindo, buscando, né, uma sustentação teórica, porém, né, a gente está falando aqui, afirmando que ela é tão importante quanto a teoria. Então, eu preciso ter claro o processo metodológico. O que é o processo metodológico? A gente já falou sobre isso. É o percurso, né, os passos que eu vou caminhar nesse processo de construção, é o caminho desenhado para chegar ao meu objetivo final, ao meu propósito que eu quero alcançar. Então, a gente traz aqui a referência, né, de Habermas. É impossível criar análises inspirados sem discutir como fazer. Então, o que está colocando? É impossível criar qualquer coisa ou analisar sem pensar o como fazer. O como fazer é o que define o método,
né? E aí a gente traz essa outra referência de Demo que coloca assim: a preocupação metodológica coincide com baixo nível acadêmico. Aliás, a despreocupação metodológica, então se eu não tenho essa preocupação metodológica, coincide com baixo nível acadêmico, pois passa ao largo da discussão sobre modos de explicar, subsistindo-o por expectativa ingênua de evidenciar evidências prévias. O que está colocando aqui? Que eu preciso me fundamentar, esses dois autores vêm falando, né, e reforçando que eu preciso ter claro como fazer. E se eu não tiver essa preocupação metodológica, eu caio num processo que não vai ser considerado cientificamente, não vai partir do conhecimento científico, porque eu não tenho uma preocupação de descrição desse processo metodológico na construção. Então, a metodologia na pesquisa, né, precisa estar claro como vou fazer essa metodologia. Então, metodologia de pesquisa é o objetivo fundamental da pesquisa, é descobrir resposta. Se eu vou descobrir resposta, porque eu tenho perguntas para problemas mediante o emprego de procedimentos científicos. O que tudo isso quis dizer? Quantas informações aqui nessa frase? Então, a pesquisa, ela tem que buscar resposta para possíveis perguntas, para possíveis problemas, que nós já vamos falar qual é o problema, mediante o emprego desse procedimento científico. É uma descrição detalhada das atividades desenvolvidas para cumprir os objetivos propostos. Então, quais são os objetivos que vocês estão apresentando nesse processo do TCC? Então, eu tenho um objetivo, se eu tenho esse objetivo, eu tenho que construir um processo metodológico que vai responder a esses objetivos, certo? E o que a gente tem aí pode passar? Quando a gente coloca aqui, permite descobrir novos fatos ou dados, relações ou leis em qualquer campo do conhecimento. Está falando que a gente só vai fazer pesquisa no serviço social? Não. Nós estamos falando que a metodologia da pesquisa vai permitir novos fatos ou dados em qualquer área. E aqui a gente foca, é claro, né, que o nosso caminho, o nosso percurso de construção, principalmente na pesquisa social, representando o caminho do pensamento e a prática exercida na abordagem da realidade. Quando a gente fala dessa construção da realidade, da pesquisa, a gente está focando, e a pesquisa social vai buscar entender a realidade a qual nós estamos inserida. Qual é essa realidade? Vamos para uma atividade, para a gente também, se tiverem alguma dúvida desse início da disciplina, a gente já também vai estar respondendo. Já voltamos.
Por que a pesquisa social, a pesquisa é tão importante para o assistente social? Então, estamos aí com várias contribuições, vamos lá para Curvelo, colocando aqui para nós. O assistente social em si é um pesquisador. Logo, a pesquisa para o serviço social se faz importante para buscar respostas sobre as demandas da sociedade, a efetividade das políticas públicas, a eficácia e a eficiência dos serviços ofertados, o conhecimento acerca de novos estudos. Bem completa, uma contribuição bem bacana aí que o pessoal de Curvelo colocou pra gente, né? É esse olhar que eu quero mesmo que vocês tenham. É trazer, principalmente vocês, 8º semestre, estão aí a um passo, né, de tornar-se profissionais, é entender, né, a importância da pesquisa e nos ver enquanto pesquisador, e é isso que o Paulo colocou, bem bacana mesmo. João Pessoa aqui conosco também, a pesquisa é de extrema importância, não só para o serviço social, mas também para outras ciências, pois é através dela que é possível a construção do conhecimento e informação, permitindo abrir os olhos para outros horizontes sobre a realidade. E é essa abertura de olho, né, esse olhar para novos horizontes, que nos possibilita e nos inquieta sempre buscar novas respostas. Bacana, parabéns pela contribuição, veio bem de encontro em todo o conteúdo que a gente está trabalhando, e vamos avançar para aprofundar esse conhecimento, esse conteúdo. Arapiraca, aqui também conosco, né, a aluna coloca, né, Isália, isso? Explanou ser de fundamental importância para conhecer a realidade em que pretendemos intervir, para somente após tomar, sobe um pouquinho, por favor, tomar as devidas decisões. Então, assim, aí já fala um pouco dessa realidade da qual nós vamos intervir, a pesquisa em busca de diagnóstico social, de conhecimento da realidade, a pesquisa em busca, né, de entender esse território específico para a tomada de decisão. Que legal, né? Que importante a gente pensar a pesquisa e trazer que essa pesquisa vai direcionar para isso. Então, estão de parabéns, as contribuições bem de encontro. E agora a gente avança falando, né, quando a gente fala da pesquisa e pensar em pesquisa, e quando a gente pensa em pesquisa e a busca desse conhecimento, eu vou já pensar que eu tenho um problema. Que problema é esse? O problema da pesquisa, né? É a problematização que eu preciso ter. Então, quando eu falo, né, eu defino um tema, e vocês definiram aí um tema que vocês estão desenvolvendo, aí o processo de trabalho de vocês, a construção, vocês tiveram que problematizar esse tema. Então, o que é o problema? É quando eu olho para esse tema e começo a trazer indagações. Lembra lá o vídeo que a gente colocou? Que são as perguntas que motivam a busca. Nem sempre são as respostas, o que é mais importante, sim, as perguntas. Então, é o problema da pesquisa. Vamos lá para o próximo slide, que fala o que é o problema da pesquisa. Isso vocês têm de referência, eu até utilizei um pouco do material que vocês têm também no manual do TCC, para a gente retomar e trazer também essa construção juntas também do processo. Então, o Gil, ele coloca assim, que o problema deve ser formulado com perguntas. Que pergunta? Por quê? O que? Qual? Como? Quando? Aonde? Como vivem, né? Então, assim, eu preciso formular com perguntas que eu vou procurar a busca de respostas. Então, a primeira coisa, quando eu tenho um tema, eu vou fazer um processo de problematização desse tema. Eu vou limitar o problema, procurando quais as perguntas são possíveis de ser respondidas. O problema deve ser claro e preciso. O problema deve ser empírico. O que é empírico? O conhecimento adquirido da observação. Então, eu tenho que partir de alguma coisa que eu trago de referência. Não vou trazer o problema do nada. O problema deve ser suscetível de solução. Então, quando a gente fala desse problema, eu preciso
a busca desse conhecimento, a busca de procurar responder. Eu tenho algo que me inquieta, que me incomoda, que me indaga, e eu tenho que falar o que é que eu quero responder com isso. Quais são as respostas possíveis? A partir das respostas, eu consigo desenvolver o segundo passo, que é a construção de objetivos. Então, neste momento, a problematização é aquela inquietação mesmo. Eu vou fazer sobre o tema da saúde. Mas o que é a saúde? Por que as políticas públicas se encontram nessa situação? Por que há uma carência de leitos? Por que há uma carência de medicamentos? Por que há uma carência de acesso aos serviços? Eu vou fazer sobre a questão da violência doméstica. O que é violência doméstica? Por que existe violência doméstica? O que é concepção de família? Eu começo a indagar, a perguntar, e aí eu vou na busca de resposta, certo? E a gente vem colocando aqui no próximo slide, né, essa referência de Verbel, que identificar a situação problema de forma concreta a partir de um olhar crítico. Então, eu tenho que olhar, esse olhar crítico, o que é? Esse olhar que me faz refletir, né, da realidade social em questão. Nesse processo, é um exercício de observação atenta para identificar dificuldades, carências, discrepâncias de várias ordens que serão transformadas em problemas, ou seja, serão problematizadas. E agora a gente deixa aí para um momento de atividade com vocês. Eu quero que vocês até utilizem dos temas que vocês estão trabalhando no TCCs, em cima do que vocês estão produzindo. Então, a gente vai deixar esse espaço para que vocês tragam o problema que vocês estão vivenciando enquanto construção do TCC e tragam exemplos para a gente analisar aqui juntos e ver se estão no caminho certo, se o processo está legal de construção. Vamos lá para a atividade, já voltamos com as contribuições de vocês.
Bom, bacana a participação, várias contribuições, né? Apesar de hoje vocês estarem aí um pouquinho ansiosos com a prova, daqui a pouco vocês vão fazer a prova, né? Porém, é momento aí do conteúdo, vamos focar, é um material, uma referência muito importante, né? Entender esse processo de construção. Essa primeira aula a gente está introduzindo a pesquisa e nós vamos aprofundar essa temática, né? E lembrando desse processo que vocês, além de estar tendo o referencial da disciplina, vocês estão percorrendo isso na vivência de vocês no processo de construção. Então aí a gente está fazendo essa junção mesmo do referencial, do conteúdo, da disciplina e vocês vivenciando a construção. Então a nossa atividade, ela pergunta ali, volta ali para mim no slide da atividade, por favor, que eu falei, ela pergunta ali, defina o seu problema da pesquisa. Então, por que eu coloquei isso para vocês? Pensa lá no TCC de vocês, tá? Qual é o tema? Lembrando sempre, por favor, tema consonante com projeto pedagógico. Como eu sei, professora? Pergunto, estou sendo formada, tenho habilidade para responder sobre essa área, sobre esse conteúdo? Se você não tem essa habilidade, não vai entrar em áreas que não são temáticas ao serviço social, pertinente ao serviço social. Depois eu vou definir o problema. O que é o problema? Eu vou falar por quê. Há algo que na realidade social, dentro dessa, ou a questão da violência, a questão de gênero, a educação, que está me inquietando, né? O que me inquieta isso? Alguns aspectos que se você estudasse ou investigasse, poderia ser enfrentado. Então vamos lá para as contribuições de vocês. Então essa atividade, eu deixo aí ela um pouquinho mais detalhada, porque utilizem ela quando vocês estiverem ali estruturando o trabalho, esse processo de construção, e utilize ela de referência. O que está me inquietando? Qual que é o problema? Então vamos lá para Luiz Eduardo Magalhães, coloca aqui o tema da educação. Então vamos pensar enquanto o tema do trabalho, a educação. Qual é o problema? Qual a importância da educação do assistente social? Li errado. Qual a importância da atuação do assistente social na educação? É um problema? Qual é a realidade da educação no Brasil? É um outro problema. Qual a demanda de serviços públicos da educação pública? Qual é o número de vagas das escolas? E assim a gente começa a perguntar e questionar, nós vamos problematizar o tema, certo? Bacana, boa contribuição aí de vocês. Teixeira de Freitas, aqui conosco, a aluna Joana compartilha a sua inquietação. É aquilo que está incomodando, né, Joana? A violência contra professores e contra alunos nas escolas. Estão aumentando? Os alunos estão mais agressivos? Estão? Por que estão mais agressivos? Em cima desse tema que você coloca, Joana, a gente pode trazer muitas inquietações. O porquê que estão mais agressivos? O que está causando a questão dessa agressividade vamos colocar, dos adolescentes na escola? Em que contexto familiar estão inseridos esses adolescentes? Que acesso a outras políticas, à saúde, à cultura, a lazer, estão inseridos esses adolescentes? O que está refletindo a violência nas escolas? Então, a gente não pode fechar, né? É claro que depois nós vamos ver o que eu posso e o que eu não posso responder. Mas essa questão de problematizar e trazer várias questões, isso que vai nortear, né, a construção do objetivo que nós vamos fazer daqui a pouco, né? A Eunápolis coloca assim, a violência contra os idosos no ambiente social. Eu até deixei aqui porque isso aqui não é um problema. Isso aqui, então, o tema desse trabalho é a questão do idoso, né? Porém, pode-se problematizar a questão da violência do idoso. Mas por que existe violência? O que é violência? O que se entende por violência? Então, a gente pode trazer uma série de questões que vão indagar o tema que você propõe pesquisar,
certo? Vamos lá, nossa última contribuição para a gente avançar aqui, tá? Bacana as contribuições de vocês. Santa Luzia, qual a implicação do serviço social frente às demandas dos pacientes de saúde mental? Quero investigar se as intervenções do assistente social contribuem para o atendimento dessas demandas. Então, vamos pensar que o seu tema central é saúde mental. Saúde mental, aí eu vou perguntar, o que é a saúde mental? É importante o assistente social inserido na saúde mental? Qual é o papel do assistente social na saúde mental? Qual é a legislação que garante o acesso de direito da saúde mental? Quais são as intervenções possíveis que o profissional pode fazer? Há contribuição? São positivas? São negativas? Tem demanda? Tem demandas reprimidas? Consegue captar como que a gente pode avançar? É essa problematização que vai me direcionar uma construção bacana do processo do trabalho. Após problematizado, eu vou selecionar o que é possível de ser respondido. Nem tudo eu vou conseguir responder. Então, eu vou selecionar o que eu posso responder. E, em cima da problematização, eu vou trabalhar e definir o objetivo. Então, vamos lá agora avançar para o objetivo. Objetivo da pesquisa e também, né, essa referência está aí no manual de vocês do TCC que a gente traz, é aquela questão que a gente colocou, né, é a referência lá da Alice no País das Maravilhas, né, Alice, você pode me ajudar? O gato, sim, pois não, Alice, para onde vai essa estrada? Gato, para onde você quer ir? Alice, eu não sei, estou perdida. Gato, para quem não sabe, para onde vai qualquer caminho serve. Gente, é assim. Eu posso caminhar e construir um trabalho sem saber qual o caminho que eu quero chegar? Não. Para isso, eu preciso definir o objetivo. Primeiro, o objetivo geral. O que é o objetivo geral? Então, os objetivos de uma pesquisa. Então, eu tenho que responder ao que é pretendido com a pesquisa. Fiz um monte de perguntas, agora eu vou triar essas perguntas. Que propósito almejamos alcançar ao término da investigação? Então, eu tenho que visualizar o que eu vou alcançar ao fim desse processo. Fundamentar que os objetivos seja possível de ser atingido. Porque às vezes eu vou devagar, eu vou entrar numa pira e achar que eu vou fazer uma pesquisa. Não, eu tenho que trazer para a realidade o que eu posso alcançar neste momento. Ah, é um projeto, é um objetivo muito amplo, eu vou precisar de 1 ano, 2, 3. Não, eu preciso fazer o que eu alcance ele em 4, 5 meses. Forma de tópicos, né? Inicia com o verbo no infinitivo, né? E são exemplos: relacionar, identificar, descrever, distinguir. São alguns exemplos que a gente colocou enquanto pesquisa, enquanto objetivos. Pode continuar? Então, vamos lá. Objetivo geral, né? A definição do objetivo geral relaciona-se com uma visão global do tema, aquilo que se quer alcançar plenamente por meio da pesquisa. Geralmente remete-se à solução do problema estabelecido. Então, a gente acabou de sair de um problema. Então, agora eu vou remeter ele ao problema e vou direcionar a busca de alcançar ele através de uma clareza nesse objetivo. O objetivo... Então, o que a gente tem agora? Pensando aí em cima de alguns exemplos que vocês já trabalharam, alguns referências do que vocês estão construindo, coloca para a gente nessa atividade alguns objetivos gerais que vocês estão trabalhando no TCC ou que vocês acham pertinente nesse processo. Vamos lá para a atividade e já voltamos para analisar.
Bom, estão caminhando, estão conseguindo construir, né, esse processo de identificar problema. Vamos agora caminhar para o objetivo. A princípio, a gente está falando do objetivo geral, aquilo que eu pretendo alcançar, né, de uma maneira mais ampla. Porém, essa amplitude tem que tomar cuidado, o que é possível. Aí a gente está ali com o SEABRA, colocando assim, analisar a importância da inserção do assistente social na política de cultura. É muito amplo, SEABRA. Que política de cultura? Então, precisa tomar cuidado quando a gente abre muito leque, a gente não consegue fechar. Então, a gente tem que tomar cuidado. É possível? Ele é muito amplo para pensar numa pesquisa. Eu preciso ter uma coisa um pouco mais focado, certo? Curvelo aqui conosco, né? Também compreender as novas demandas enfrentadas pela família contemporânea. Compreender as novas demandas. Que demanda? Demanda social, econômica, política, né? Então, a gente fala aí de família contemporânea. Então, eu preciso um pouco direcionar um pouco do que seria, o que essas demandas. Então, quando eu coloco esse objetivo muito amplo, corre o risco de eu ficar perdida no processo metodológico. Qualquer caminho que eu vou tomar, eu vou responder? Não, precisa direcionar um pouco mais, tá? Então, vocês estão abrindo muito e esse abrir muito acaba perdendo o processo, certo? Santa Luzia, a aluna coloca conhecer o programa Bolsa Família, legislação, condicionalidade, etc. Bolsa Família, é legal, é bacana fazer um processo, mas já tem que limitar. O que é o Bolsa Família? Eu vou fazer um estudo bibliográfico do Bolsa Família, desde a implantação, de um período específico, da atualidade, eu preciso direcionar, né? É possível? É, porque o Bolsa Família, mas eu tenho que entender que venha a ser esse processo de transferência de renda, porque então é bem amplo esse processo, então tem que tomar cuidado, porque se eu estou propondo conhecer, eu tenho que entender, quem for ler vai pensar que vai pegar o teu trabalho e vai ter todas as informações, então tomar cuidado com o que a gente está propondo, tá? Aí Santiago, a importância do assistente social na geração de renda e inclusão na sociedade. Quando a gente começa a falar a importância do assistente social, já foge do objetivo. Lembra que colocou estudar a importância, analisar, não sei, o verbo tem que começar aí com o verbo estudar a importância do assistente social na geração de renda e inclusão na sociedade. Então, fechar um pouco mais e também trabalhar esse processo. Quando eu construo o objetivo geral, aí uma coisa mais ampla, e eu estou falando de projeto de pesquisa, eu vou delimitar os objetivos específicos. Geralmente a gente trabalha com 3 ou 4 objetivos específicos, não mais do que isso. Errado? Não, não é errado, mas a gente acaba, então o ideal é que a gente não abra tanto essa direção, então que a gente trabalhe com 3 ou 4 objetivos específicos. Então guarda aí o que vocês colocarem, agora a gente vai para um slide que a gente fala do objetivo específico, tá? Então, o que são os objetivos específicos? Considerando os aspectos parciais que devem ser atingidos para atingir o objetivo geral. Então, nunca perca de vista o objetivo geral. O específico, a gente faz o objetivo como se fosse um guarda-chuva, e debaixo desse guarda-chuva eu vou construir os objetivos específicos. Normalmente, deverá elaborar 3 ou 4 objetivos específicos. Então, para essa próxima atividade, que eu pedi, guarda aí o que vocês colocarem enquanto objetivo geral, tenta construir os objetivos específicos do que vocês propuseram, enquanto objetivo geral. Agora, vamos lá, sai do geral e vamos para os específicos. Vou dar 2 minutinhos para voltar com a contribuição de vocês, certo?
Bom, fizeram boas contribuições, boas participações. Vamos lá no que vocês colocarem enquanto objetivos específicos. Lembrando que o geral, né, a gente já trabalhou, e agora os específicos. O governador Valadares coloca aí: conceituar gestão de competência no âmbito organizacional. Objetivo específico. Descrever competências individuais organizacionais. O segundo objetivo, estudar as interfaces da gestão por competência e a gestão de pessoas. Terceiro objetivo, né, vem ali descrevendo o que vai entender. Não precisa nem essa explicação aí, recrutamento, seleção, mas quando a gente descreve o objetivo, bacana, boa a colocação. Santa Luzia também coloca aqui, né, a aluna Adriana, que está aqui conosco, né, nessa contribuição específica. Vamos lá. Conhecer a legislação do programa Bolsa Família. O outro objetivo, compreender as condicionalidades e repercussões do benefício aos usuários. 2 objetivos, bacana, dá até para desmembrar mais um terceiro aí, objetivos específicos, mas tá no caminho bacana. 7 Lagoas, coloca aqui como objetivos específicos, descrever sobre o alcoolismo, o segundo objetivo, identificar como o alcoolismo afeta o idoso e seus familiares. O segundo objetivo. O terceiro objetivo, especificar as atuações do serviço social junto ao idoso alcoolista. Eu colocaria essa primeira, quando vocês colocam descrever sobre o alcoolismo, eu colocaria assim, né, pensando enquanto um objetivo específico, eu colocaria estudar sobre o alcoolismo, né? Pesquisar, né? Assim, algo, porque quando coloca assim, descrever, dá a impressão que você já tem algo pesquisado e que você já começa a descrever no processo. Então, toma cuidado com algumas palavras que pode estar uma conotação, né? Uma dupla interpretação. Então, descrever sobre o alcoolismo, então quem vai pegar esse trabalho já dá a impressão que vocês já vão, né? Já tem claro que é o alcoolismo, então toma só um pouquinho de cuidado nessas colocações. Mas tá boa, tá bem perfeita, tá assim, dá para trabalhar bacana, parabéns, sim. Só esse cuidadinho que a professora coloca aí para vocês, certo? Bom, vamos finalizar aqui os nossos 10 últimos minutos, né? Falando da importância da escolha metodológica. A gente já entrou na questão do método, né? Mas aí nesse processo a gente está aí fazendo essa correlação, esse eixo que a gente está ligando na nossa disciplina e nesse processo de construção de vocês, que vocês estão percorrendo. Essa escolha metodológica é muito importante e vocês estão descrevendo, né, e nós vamos falar de outros métodos que pode percorrer numa pesquisa científica. Isso é importante que vocês conheçam, mas esse processo de vocês, neste momento, vocês estão percorrendo uma pesquisa bibliográfica, né? Então, essa escolha metodológica tem que ter, tá um pouco mais clara, tem que ter, né? É uma pesquisa bibliográfica, né? A gente vê muito isso no material, mas essa escolha metodológica, ela percorre um processo de construção, sabe, que tem, de repente, eu vou escrever, vou utilizar, né, uma linha de pesquisa. Quando a gente fala em método de pesquisa, eu tenho que entender o referencial teórico, eu vou descrever, eu vou utilizar alguns autores, esses autores, quais são as linhas deles de pesquisa, né? O pesquisador tem uma linha de pesquisa. Quando eu falo, eu desenvolvo projeto de pesquisa, aqui na Unopar já tem alguns anos aí, 4, 5 anos, até mais, que a gente está desenvolvendo projeto de pesquisa. Na minha vida acadêmica, no meu processo profissional, tem alguns anos que eu desenvolvo projeto de pesquisa na linha de envelhecimento ativo. Então, toda a referência teórica, quando vocês vão ver, vocês vão ter que entender que tem uma linha de pesquisa. Os autores, então não dá para ficar pegando textos fragmentados e jogando lá, de repente vocês tem um autor que contradiz um outro e vocês nem estudaram, né? Às vezes pega
infinidade de autores e não consegue focar o que um defende, o que o outro defende, o que está certo, o que está errado, nem tudo que está escrito está correto. Então, a gente vem aqui finalizar falando, né, reforçando essa questão da escolha metodológica, né? Saber se alguém já publicou. Então, vocês estão aí construindo o trabalho, de repente vocês estão aí se matando no processo do TCC e tem um outro com o mesmo tema, com o mesmo objetivo, com a mesma metodologia. Então, sempre pesquisar, principalmente nas universidades, nas bibliotecas, né? Saber se alguém já publicou as respostas às questões propostas e decidir se é interessante repetir a investigação com o mesmo objetivo ou método. De repente, eu quero continuar nesse tema, eu quero continuar nessa problematização, mas eu posso focar com outro objetivo, né? Um outro método, não sei, aí dá para pensar nessa linha. Saber quais os métodos utilizados em investigação similares, averiguar o melhor para o aplicado. Então, o que é? Toda pesquisa está pronta e acabada? Não, não é porque alguém já pesquisou e eu não posso pesquisar o mesmo tema. Porém, eu tenho que avançar, eu tenho que inovar, eu tenho que trazer algo de diferente, algo inovador, certo? Então, pode passar o próximo, que é um... tá. E a busca de uma problematização. Nós falamos bastante sobre isso, fizemos exercício, eu quero que vocês não esqueçam esse ponto X na definição de um projeto de pesquisa, é a problematização, que é a partir dessa referência publicada. Então, o que tem dessa problematização, dessa busca? De repente, a pessoa problematizou e foi por uma outra direção e você vai, né? Não é que alguém já fez, vocês não podem fazer, mas tem que estar verificando isso. Constitui uma excelente técnica para o fornecimento de pesquisador, a bagagem teórica de conhecimento e de treinamento científico que habilite a produção do trabalho, de trabalhos originais. Então, é essa técnica que vem a busca dessa referência. Vamos lá no próximo, por favor. E aqui eu finalizo o nosso material de slide com um exemplo, né? Trazendo aqui que vocês estão construindo um trabalho científico. Pensa que a produção do TCC é um trabalho científico que saiu de um projeto de pesquisa, e um exemplo que vocês podem estar utilizando, né? E trazer quando vocês forem falar da metodologia. Pesquisa do tipo bibliográfica, utilizando a técnica de revisão bibliográfica. Os dados serão coletados por meio... eu estou falando, quando eu estou falando os dados serão, que eu estou projetando um projeto de pesquisa. Quando vocês vão publicar e vão trazer, vão falar, os dados foram coletados por meio de seleção de 30 publicações científicas nacionais, indexada no Cielo e Bireme, além de 20 materiais disponíveis entre tese, monografias, dissertações e livros que contenham a palavra-chave. Palavra-chave só enfeite, gente? Não. Palavra-chave serve para a gente trazer a pesquisa. Quando vocês pensaram lá, a questão que vocês acabaram de falar ali, a questão da Bolsa Família. Então, vocês vão utilizar 3, 4 palavras para pesquisar o que tem publicado em cima disso. Quais são as palavras-chave utilizadas? Datada de quando? De 2010 a 2015, constituindo uma amostra não probabilística intencional, né? Aquilo que vocês estudaram lá em estatística. Isso só é um exemplo que eu quis trazer para vocês, de que às vezes a gente está falando nesse processo, falando da importância da metodologia, a gente está falando aqui na pesquisa científica, e hoje vocês estão efetivando esse processo de construção e talvez não tenha essa clareza quando vocês vão descrever qual é o método, como que eu descrevo isso. Então, eu trouxe um exemplo, não precisa ser preciso, tá? Todo mundo... Não, mas pensar que vocês fizeram uma pesquisa e que tem que vir essa contribuição aí na apresentação do material de vocês. Bom, estamos finalizando o nosso primeiro encontro, foi muito bom estar aqui com vocês, retomar aqui
8º semestre. Para mim é muito prazeroso trabalhar com vocês, porque nós já trabalhamos por vários semestres e finalizar o curso juntos é gratificante para a gente ver o crescimento, o processo de construção de vocês. Estou aí fazendo parte do processo de orientação de TCC e a gente vai trabalhar com essa disciplina e eu acredito que vai ser bem produtivo e a gente vai conseguir construir esse processo de uma forma gostosa e prazerosa, ok? Finalizamos a nossa primeira aula. Hoje vocês vão ter prova, mas não esqueçam que tem um texto de apoio para vocês quanto à aula atividade. Então eu deixo um texto aí de referência. Use esse material, lê, faça, né? Esse material é complementar, mas ele vem fundamentar todo esse conteúdo que a gente está falando, né? Também é importante esse texto que ele faz uma reflexão a questão do plágio, né? Vocês estão aí nesse processo de construção, de pesquisa, como é ruim, como é triste, eu vou usar a expressão triste, quando a gente pega um material, um trabalho produzido e é onde a gente vê plágio dos alunos, finalizando o curso e com a questão do plágio. Então esse texto ele traz os tipos de plágio, o que é plágio, então que às vezes a gente nem, será que eu consigo passar, dar um jeitinho, fazer uma coxa de retalho aqui, ninguém vai perceber? Então vá lá no texto que eu deixo de referência para vocês, certo? Um grande abraço a todos e todas e na próxima semana nos encontramos nesse mesmo horário, certo? Até breve.